Olá, galera! Voltamos com mais um programa. Oi, gente! High Energy! Vamos lá! Olá, galera! Voltamos com o nosso programa Conexão e estamos aqui com Jaqueline Gomes de Jesus, Dandara Vital, Kaique Teodoro e eu, Alessandra Ramos, para a gente falar do tema de hoje, que é afetividade. E aí, galera, o que a gente tem a dizer sobre afetividade? É um assunto também bem delicado para nós. Vamos beber. Opa, cada um dá uma golada, né, para poder falar. Não, falar da gente. Eu acho que é importante a gente falar sobre as questões que envolvem a afetividade para as pessoas trans. Eu quero citar uma travesti chamada que é Camila de Castro, não sei, a inevitável história de Letícia Diniz. Camila de Castro foi a primeira travesti que eu ouvi falar abertamente sobre o sonho de casar. Camila de Castro, ela foi ícone da beleza nos anos 2000, mas infelizmente ela era uma mulher idolatrada, assim, ela se prostituía, falava abertamente que se prostituía, e ela era uma das travestis mais requisitadas na prostituição. Porém, Tipo eu era assim também, gente. Imagina. Só que ela nunca conseguiu ser amada. Na verdade, ela era amada entre quatro paredes. Ela conheceu um homem que ela se apaixonou loucamente. O cara também amava ela, mas ele não teve coragem de assumir Camila. E tudo que ela queria era ter uma vida normal, cotidiana. E por conta disso, ela acabou se suicidando. Então, tipo assim, eu queria começar esse programa falando sobre a Camila de Castro, porque eu acho que a Camila de Castro é uma figura muito importante na luta da trans e travesti, e às vezes ela fica no esquecimento. Vi um pouco dessa efusividade que era a Camila, porque a Camila realmente foi... Sabe aquelas pessoas que param a cidade? A Camila parou a cidade, ela era o comentário da cidade durante, assim, um bom tempo. E era, tipo, uma top trans, assim, né? E quando aconteceu isso, a gente não entendeu. Uma pessoa que tinha tudo pra ser bem-sucedida, que podia ter quase tudo que queria, porque ganhava muito dinheiro, e que, mesmo assim, ela acabou se suicidando. E eu acho que é uma coisa que a gente passa muito, porque essa solidão, né, que a gente eterna, que a gente sabe que existe entre nós pessoas trans, pelo menos eu falando como mulher trans, sabendo que no quarto a gente é amada por vários homens, né, e na sociedade a gente é desprezada por quase todos eles. Eu entendo assim, tem uma economia dos afetos, em que principalmente quando a gente pensa na nossa mulheridade, principalmente é uma coisa mais das mulheres trans, travestis, heterossexuais, porque a gente lida com homens. E homens que estão numa cultura machista. E que para eles é construída a ideia de que tem uma mulher ideal, que é a mulher branca, cisgênera, com renda, e que depois vem a mulher negra, cisgênera, depois a mulher branca, trans, e lá embaixo a mulher trans, a travesti negra, que se sobrar é aquela para transar. Essa é da cultura brasileira, não é a para casar. Não que o sonho e pra transar de todas... com um papel muito específico, porque a mulher transnegra ela tem que ter um pênis imenso e ela geralmente tem que comer todos os homens. Que é o estereótipo racista, porque está associando a mulher negra trans com um homem negro. Com um estereótipo que tem de homem negro, que é a coisa da transfobia. É esse estereótipo que a gente tem imprimido na cabeça da sociedade, né? As pessoas têm essa formação dentro de si, de que nós somos desse jeito, nós só servimos para isso. E aí, quando a gente questiona isso e busca discutir a afetividade, também gera um incômodo. Eu me lembro quando eu, no ano passado, me disponibilizei a dar uma oficina de afetividade para mulheres trans travestis, gerou muita polêmica, porque assim, a questão era, para que a gente vai falar de afetividade? A gente tem que falar de política, tem que falar eu falei, não, tem que falar de tudo, inclusive de afetividade, porque muitas de nós morrem, sofrem, não conseguem ter vidas plenas, porque a gente não é reconhecida como plenamente humano. Foi até interessante a oficina, porque ela foi um sucesso. E não foram só mulheres trans travestis, muitas pessoas não binárias foram. E foi legal para perceber que, inclusive na não binariedade, também tem esse problema do não reconhecimento da afetividade. Acho que o que é importante dizer para as pessoas é que quando a gente discute afetividade, não é que a gente quer um homem pra gente, um homem para chamar de meu. É que a gente quer ser reconhecida como seres de afeto,
que podem ser amados como qualquer outra pessoa. Você acredita que durante muito tempo eu tinha vergonha de falar sobre amor? Porque eu tenho um sonho de casar, eu tenho uma cabeça estilo dos meus pais, né? Assim, o que eu vi dos meus pais, né? E eu tenho um sonho de casar, de ter filho. E eu sempre tive vergonha de falar isso porque eu achava que por ser travesti, eu não era digna disso. Não é que eu achava, a sociedade sempre me mostrava Sempre isso. ensina isso pra gente. Sempre ensina isso pra gente. Então, tipo assim, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Chega um momento que a gente passa a ter vergonha de nós mesmos, né? Não sei se você já se deparou com isso, de você ter vergonha no começo da sua transição ou não, de andar com um homem e dar mãos pra ele no meio da Eu rua. achei super Mesmo que estranho. ele quisesse. Sim. Né? O que já é difícil, você ter um homem que aceite te assumir, mas mesmo que ele te assuma, né, essa vergonha que você mesmo tem, porque você foi criada entendendo que você é travesti, você não tem direito a isso, você só pode querer sexo. Das quatro paredes. É sexo, é uma coisa bem específica, né? E sem divulgar. E aí eu queria perguntar, a gente passar dessa discussão assim teórica pra gente falar das experiências de repente pessoais, assim, de vocês, não sei. Eu sempre tive assim, eu sempre fui casamenteira. Então, eu tive 2 maridos até agora. E o último, né, foi uma experiência muito intensa. Eu conheci ele, inclusive, eu critico muito mídias sociais, redes sociais, essas coisas de Tinder e tal, mas eu conheci ele no falecido Orkut. E foi um casamento de 8 anos. Programa do Bolinha, Orkut. Então, eu sou rodada, né? E aí, uma coisa que eu vivia muito com ele era muito mais a questão da idade. Porque a nossa diferença de idade era grande. Então, assim, ele era um homem mais baixo, chamava atenção. Você tá com uma mulher muito alta, e o que as pessoas achavam que eu era neta dele. Então, tinha muito essa questão. Eu posso falar assim, eu sou uma exceção na experiência em geral que as mulheres trans e travestis têm, porque a gente teve uma convivência muito boa com a família dele, com a minha família, né? Enquanto ele é falecido, né? Ele faleceu. Enquanto a gente estava junto, a gente teve uma experiência de amor muito intensa e que era valorizada. Então não é essa experiência comum. Mas uma coisa que eu acho legal, por exemplo, eu tive uma conversa com o meu atual namorado sobre essa questão de afetividade. E ele falou assim, porque eu falei assim, não, deixa eu cuidar de você, que ele não estava muito bem. Ele falou, não, essa coisa da mulher cuidar do homem é muito patriarcal. Eu falei, você está falando isso porque você está pensando na realidade das pessoas cis. Porque nenhuma pessoa trans é ensinada de que ela vai cuidar de um homem, de uma mulher, que ele vai cuidar, que vai ter um carinho e afeto com alguém. A gente não é reconhecida como seres de afeto. Então, quando a gente cuida, quando a gente ama, quando a gente forma uma família, uma casa, seja qual família, qual formato, a gente está quebrando o patriarcado. Então, é totalmente contrário da experiência das pessoas cis. Mas não tem uma diferença, por exemplo, o homem trans e a circulação dele no meio do afeto, ou seja, como o homem trans ele consegue se relacionar com mulheres e da mulher trans? Eu tô há 6 anos No olhar do Kaique agora. sem me relacionar. E acontece uma coisa muito curiosa, porque eu basicamente eu sofro uma misoginia por ter uma buceta, né? Então é muito complicado também esse lugar, porque quando eu estou com uma mulher cis, me é cobrada a masculinidade, que eu não tenho. Eu não faço questão. Eu não tô aqui pra ser comparado com um cara cis e eu não vou ser esse cara. Não aprendi, não tive essa educação e não é meu, tipo, pra quê? E aí eu tendi a ir pro relacionamento transcentrado, que também não deu muito certo, porque eu caí no objeto. Né? Fetichização, porque a gente é visto Foi a como questão- genital ambulante. Foi como, exatamente, tipo, buraco, homem de 2 buracos, nossa, que interessante. Eu atendo mulheres trans, inclusive, então é uma coisa muito curiosa que acontece. Como assim, atende? Eu não entendi. Ai, amor, aqueles. Amiga! Você tem que fazer os nossos Amiga! Sim. Ah, tá! Amiga, oi! ponto. Curiosidade e, por exemplo, eu tenho sentimentos muito grandes por uma em específico e eu percebo que a gente transa e super acontece e acontece o oposto, sabe? Por mais que seja um cara padrãozíssimo e tal, não assume e não rola de assumir e são coisas que é muito por aí, assim, eu não consigo. Eu vejo isso até com os outros colegas meus, homens trans, têm relacionamentos com mulheres cis, com mulheres trans e tal, mas
comigo fica muito estranho. Se eu não me ponho nesse lugar de ser o cara que tem que fazer, que não sei o que, me pôr nessa situação, não rola isso, né? Eu não sou... A minha identidade passa a ser desvalidada. Como homem. Como homem. E aí eu fico numa situação de ou eu abaixo a cabeça e aceito ser um objeto, ou eu me faço de uma coisa que eu não sou também. E é complicado. E aí tô lindo nesses 6 anos solteiro. Então, quer dizer, a gente não tem pra onde sair, né? O que a gente faz? A gente se relaciona, a gente não se relaciona? Como é que a gente faz isso? É muito louco. Porque tem uma discussão, porque eu acho que é importante a gente reconhecer que tem pessoas que vivem nossa realidade, outras pessoas, homens, mulheres trans, né? Que a gente tem uma diversidade sexual, a gente como trans, com qualquer outro ser humano, cis, a gente é homo, é bi, é hétero ou é assexual. E que a gente, obviamente, convivendo com pessoas trans, a gente tem mais afinidade, não tem que explicar tantas coisas como para pessoa cis. Então, um relacionamento pode ser mais prático, mas ao mesmo tempo, que é uma discussão, será que também, não que eu concorde com isso, que eu não concordo, mas tem isso, será que às vezes não é uma forma de, já que eu não consigo ficar com a pessoa cis, eu fico com a trans? Vou falar por mim, que é só por quem posso falar mesmo. Eu vejo assim, não tenho mais paciência para ficar com pessoas cis, para lidar com toda essa didática, essa burocracia, blá blá blá, não tenho. E eu vejo que há mais possibilidades em lidar com pessoas que teoricamente têm uma vivência, né? uma questão que é parecida com a sua, sabe? Então, eu acho que é por aí, assim, no meu caso. É mais acessível pra gente, é mais calmo. É mais calmo. Apesar de questões, conte as coisas. Que só dá ruim. Mas assim... Conta essa história de verdade. Quero saber tudo. Spill the tea. Joga pra real. Vou falar porque senão já Não pode. pode expor outras pessoas. Só me olhando aqui. E eu acho mais gostoso, porque como essas questões que vocês mencionaram de tipo andar de mãos dadas, é tudo muito mais inflado pra gente. Quando você tá com uma pessoa que também tem essa mesma sensação, a coisa meio que tem uma sintonia, sabe? Engraçado que a gente fala de uma coisa invertida, né? As mulheres cis, geralmente, elas estão falando de sexo depois de muito tempo de afeto. E a gente fala do afeto depois do sexo, né? Você entende? Boa. O sexo vem primeiro e depois o afeto. E coisas tão mínimas como andar de mãos dadas se tornam um absurdo, uma revolução que você até apontou como se fosse como uma coisa revolucionária. E é tão triste que a gente tenha que pensar assim, né? Agora, eu acho que a coisa do relacionamento trans, ela também tem vantagens, assim. Você tá falando com uma pessoa que fala a mesma língua, construir um projeto de vida com essa pessoa parece que é mais fácil, não sei. Vocês acham? Eu não sei explicar não, cara, é real mesmo, assim, é uma questão muito só você vivenciando mesmo pra você sentir, porque parece que as coisas ficam muito mais apuradas. Muito mais apuradas. E exatamente por todas essas coisas que são muito simples, né? De andar de mãos dadas, se dar um beijo no shopping, então tipo, uau, caraca, a gente tá fazendo isso, gente, que legal, sabe? Então fica num lugar muito acima. E quando tá com uma pessoa que entende isso, que tipo, te olha e fala, caralho, a gente pode juntos, sabe? Eu acho que fica forte. Eu sinto muito isso. Se eu ficar com uma pessoa, é porque eu realmente tenho interesse nessa pessoa. Então, por exemplo, assim, eu não procuro numa pessoa trans o que eu não acho numa pessoa cis, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto assim, é importante dizer. Sim. Porém, tipo assim, hoje eu vivendo um relacionamento com uma pessoa trans, eu vivo coisas que eu não vivia quando eu me relacionava com pessoa cis. E também eu tive a sorte de me relacionar com um homem trans que mesmo sendo trans, rever seus privilégios enquanto homem. Que busca não ser... Que luta para não ter atitudes machistas, e eu acho que isso é um diferencial imenso pra gente. Só que tem problemas, tipo, tem questões, por exemplo, vamos falar sexualmente falando, tipo assim, pra mim ainda existem questões, entendeu? Que... Sim. Não sei, porque eu não sei se tudo que eu vivi, que eu sempre me relacionei com homem cisgênero. E eu acho que tudo que eu vivi com um homem cisgênero, acho que isso me dificulta hoje para viver um relacionamento com uma pessoa trans. Sexualmente falando, você agradar um homem cis,
Eu acho que sexualmente falando é muito mais fácil. Fácil, né? Que... Eu ainda tenho problemas, dificuldades, problemas. E não digo isso por falta de nada, não é por isso. Eu acho que é pela questão... Por exemplo, assim, quando eu fui ter a primeira relação sexual com um homem trans, parecia que eu tava vendo o meu primeiro... Assim, que eu era uma adolescentezinha que tava vivendo o meu primeiro amorzinho e... Você fica parado sem saber o que fazer direito, entendeu? Mas não é uma coisa louca? Porque tem essa coisa da redescoberta. Sim. Você redescobre. Exatamente. Quando eu me relacionei, porque assim, eu nesse período do hiato do relacionamento, né, eu tive um relacionamento de 3 meses com um homem trans. Ah, então... É revelação, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Quero o nome. Vocês não sabem, Diga. gente? Famosíssimo. Não lembro disso. Eu tô nessa. Não, você não pegou porque você não tava daqui. Ah, Eu tá. sei quem é, mas eu fiz Você sabe, você sabe. Aí você é pouco. Teve essa coisa de eu ficar pensando assim, agora eu entendo o que um homem cis pensa quando ele se relaciona comigo. Um homem cis bem intencionado, tô dizendo. Porque o homem cis bem intencionado, ele também é atravessado pelas questões culturais, né? De que vai dizer que mulher é aquela que tem vagina. E quando ele se depara interessado ou atraído ou romanticamente, sexualmente por uma mulher trans, aquilo é um choque pra ele, porque aquela mulher ali, na verdade não, na cabeça dele é um homem. Então como é que ele pensa nisso? Como é que ele se relaciona com isso? E aí eu, com um homem trans, e eu falei assim, gente, é a mesma coisa, é parecidíssimo. Agora eu entendo o drama dessas pessoas, né? Aí você toma o seguinte passo, né? Que é o passo de você, mesmo assim, depois do drama, você tentar entender, você começar a entender que aquela relação ali não é baseada em pênis e vagina. Ela é baseada em 2 pessoas que se interessam, que se querem, Sim. e que vão encontrar um meio de sentir prazer uma com a outra. E como que a gente vai superar a genitalização que a gente sofre, mas que a gente reproduz? Exatamente. E olha, a gente superou, viu? Superou. Foi muito legal. Vamos dar um brinde. Olha. Cheers! Então, gente, a gente chegou ao final. Esse é o mês da visibilidade trans. É um mês muito importante, significativo pra gente, né? Porque é um mês que a gente reforça nossas existências, reforça a nossa humanidade, que aliás é disso que a gente falou aqui o tempo inteiro, né? Fiquei muito feliz de participar com essas pessoas maravilhosas, né? Obrigada a todo mundo, oportunidade única de estar junto, de falar o que a gente pensa. Curtam, comentem, se inscrevam, deixem seus comentários, as suas dúvidas. É isso aí, um beijo. Até A mais. gente volta, a gente quer voltar aí, não A sei se gente volta a qualquer gente quer momento, voltar. mas manda e-mailzinho pedindo, tá? Pra Curte Curte nós. Pode voltar, pode mandar e-mail. Hashtag representatividade trans importa.